O ministro da Fazenda avalia que o escândalo envolvendo o Banco Master pode ser a maior fraude envolvendo instituições financeiras aqui no país. A gente continua em Brasília, agora o repórter é André Anelli. Qual foi o tom da declaração de Fernando Haddad nessa terça-feira? Boa noite para você, André. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Essas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o caso Banco Master é possivelmente a maior fraude bancária do país, essas declarações foram dadas enquanto ele dizia estar acompanhando o processo de liquidação judicial da instituição, que é conduzido nesse momento pelo Banco Central. Haddad afirmou que tem conversado diariamente com o presidente da autarquia monetária, Gabriel Galípolo, e voltou a manifestar apoio justamente então ao Banco Central nesse processo. Por outro lado, Haddad também disse manter contato com o Tribunal de Contas da União, o TCU, que na semana passada decidiu auditar a liquidação conduzida pelo Banco Central. Haddad afirmou que a Corte de Contas deve colaborar com o processo e minimizou qualquer tipo de estranhamento do TCU com o Banco Central. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados. Então eu penso que as coisas vão caminhar para o canto certo, para o lado certo, né? O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo evidentemente todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas ao mesmo tempo sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? E ainda envolvendo o Banco Master, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União estão questionando a indicação do presidente Lula para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Um dos diretores da CVM, Otto Lobo, foi indicado para ocupar a presidência do órgão, mas devido ao histórico dele de decisões favoráveis ao Banco Master, o MP e também o TCU emitiram essa espécie de alerta aos senadores. Isso porque os congressistas é que precisam aprovar a indicação de forma semelhante como acontece, por exemplo, com algum novo membro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Aí é feita uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e depois uma votação no plenário do Senado. Agora, com essa ressalva emitida então pelos organismos de controle, pode acontecer que os senadores mudem os posicionamentos e não aprovem essa indicação do presidente Lula, que é de uma pessoa técnica que já ocupa a Comissão de Valores Mobiliários desde 2018, entrou sob a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que agora, sob a indicação do presidente Lula, pode ocupar a presidência do CVM, justamente nesse momento de polêmica do Banco Master, que é acusado, entre outras questões, de fraudar uma carteira de crédito que seria vendida para o BRB, o Banco de Brasília, na ordem de 12 bilhões de reais. E como existe um histórico de decisões favoráveis ao Banco Master por Otto Lobo, agora existe essa indicação de alerta contra a indicação dele feita pelo presidente Lula. Tiago. André, são os efeitos dessa crise envolvendo o Banco Master. Você volta daqui a pouquinho. Denise Campos de Toledo, do Hora Câmara, começa por você agora, Denise. Bom, a gente puxando pela memória, lembra de outras fraudes bancárias, lembra? Banco Marca, Fonte Sindan, o Salvador e Cacciola, um monte dessas figuras que aparecem, vão e voltam aqui na República. Agora, se o ministro da Fazenda diz que essa talvez possa ser a maior fraude bancária do país, a dúvida é saber como que isso chegou a esse ponto, né? Exatamente, Tiago, e saber de todas as ramificações, porque não param de surgir novas ramificações, novas implicações, novas acusações contra o Banco Master, dessa vez envolvendo a CVM, que é uma comissão responsável por fiscalizar o mercado financeiro, as operações com as ações, com os fundos, a atuação das corretoras, não tem o mesmo poder do Banco Central nessa questão da fiscalização e punição, mas é um órgão dos mais relevantes para detectar irregularidades no sistema
sistema financeiro. Otto foi indicado pelo presidente Lula e já tinha assumido interinamente a presidência pelo afastamento de outro diretor e por ele ser o mais velho na casa. Então, ele ficou interinamente durante algum tempo e foi nesse período que ele tomou medidas supostamente favoráveis ao Banco Master. Envolveu a Ambipar, empresa de gestão de resíduos. Ele teve uma atuação contrária ao parecer de técnicos da CVM, no sentido de que o controlador da empresa, que era Borleng Júnior, junto com a Tanuri e o Banco Master, teriam atuado para uma valorização das empresas. A Borleng adquiriu mais de 1/3 das ações em circulação da Ambipar e depois houve uma decisão contrária à aquisição dessas ações, com os valores que subiram por parte dos minoritários. Então, foi uma das decisões polêmicas que indiretamente teria favorecido o Banco Master, e daí essa decisão do Ministério Público de solicitar ao TCU a entrar com uma representação para que a Corte alerte o Senado sobre a indicação de Lobo. O ideal seria a adoção de uma medida cautelar, de forma a impedir a realização da sabatina, mas não podendo que pelo menos haja esse alerta para que o Senado não faça a sabatina. Ele já passou anteriormente pelo Senado, quando foi indicado no governo de Bolsonaro. Na época, a indicação foi apresentada à CAI do Senado pelo relator Ciro Nogueira, e aí vem todos esses desdobramentos agora. Então, é mais uma ramificação importante e, como salientou o ministro Haddad, pode ser uma das maiores fraudes bancárias do país. É ver agora qual será a posição do TCU que propôs a investigação in loco, a averiguação de toda a documentação que envolveu a liquidação do Master por parte do Banco Central. E agora o Ministério Público solicita que o TCU vá contra uma indicação do presidente Lula para a presidência da CVM, justamente sob a alegação de envolvimento desse indicado, do Lobo, em operações que favoreceram o Master. Então, o TCU fica numa situação aí em que ele será colocado à prova também. E Dora, tem uma informação que chega aqui, que a inspeção do TCU sobre o caso Master deve começar até esta quinta-feira e alcançar, inclusive, a gestão de Roberto Campos Neto. E o ministro da Fazenda afirma que a liquidação também é de interesse público, porque todos nós podemos pagar a conta de todo esse rombo, não é, Dora? Sem dúvida alguma. Agora, é o seguinte, do ponto de vista político, o governo estava inicialmente decidido a se manter distante dessa história do Banco Central. E agora, com essa declaração do ministro da Fazenda, claramente o Planalto resolve uma outra coisa, resolve se posicionar. Porque quando o Fernando Haddad diz que o caso Master pode se configurar, pode representar a maior fraude bancária da história, ele está claramente se colocando ao lado do Banco Central, que liquidou o Banco Master e foi alvo de uma ofensiva super esquisita, super suspeita, de questionamentos que agora estão numa fase de recuo, porque se viu que ou pelo menos se suspeitou que esse lobby poderia ter alguma a intenção de alcançar algum tipo de vantagem aí para o ex-controlador do banco, o Daniel Vocaro, que apesar de ter sido preso, está de tornozeleira eletrônica, está falido, mas tem muita gente boa em Brasília ainda disposta a protegê-lo. Não sei se agora, quando essa suspeição veio a público, deixou o Tribunal de Contas numa situação muito ruim, deixa, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal também numa posição esquisita, questionável, o Congresso Nacional cheio de sujeitos ocultos que têm relações, que fazem parte dessa teia de relações do Daniel Vocaro, estão bem caladinhos, mas está muito bem registrado o que fizeram no verão passado, né? Quando tentaram aumentar o teto do fundo garantidor, quando tentaram aprovar a demissão, imagina, de diretores do Banco Central, ferindo a autonomia do Banco Central. Esse pessoal está calado, mas todo mundo sabe o que eles fizeram
no verão passado. Então, o governo federal se posicionando claramente ao lado do Banco Central, o que inibe a votação, quer dizer, reforça a decisão do BC e inibe a movimentação dessas poderosas conexões de Vocaro nos 3 poderes da República. E, eventualmente, se essa inspeção constatar alguma irregularidade, como é que fica? Não se trata exatamente de irregularidade, vai ser muito difícil eles comprovarem, mas eles podem detectar alguma falha na documentação que foi utilizada pelo Banco Central para justificar a liquidação do Banco Master. Na hipótese de se questionar essa liquidação, isso serviria como argumento para Vocaro na ação de defesa dele na Justiça e pode tentar desviar toda essa conversa e buscar, inclusive, indenizações. Vamos lembrar que Jonathan de Jesus, que é relator do caso no TCU, chegou a cogitar a possibilidade de proibir a venda dos bens do Banco Master nesse processo de liquidação do banco, e todos os investidores que tinham recursos a receber do Fundo Garantidor de Crédito estão à espera de uma definição agora dessa inspeção do TCU, se não surgir nenhum novo impedimento. Agora, caso haja uma reversão numa situação, numa hipótese que hoje não é considerada, toda a indenização poderia recair sobre o governo. Então, é uma situação bastante delicada que o governo tem de se posicionar mesmo para ver quais serão todos os desdobramentos e trazer mais transparência para esse caso. Tem as implicações que tiver do lado político, do lado jurídico, as próprias implicações no sistema financeiro, lembrando que o Banco de Brasília tentou adquirir o Banco Master com base em garantias fraudulentas do crédito consignado. Então, tem muitos envolvimentos políticos a serem expostos à sociedade. Eu acho que a gente tem que cobrar as investigações. Agora, o Banco Central teria concordado com essa investigação para acomodar a situação a partir do momento que o TCU admitiu que a responsabilidade por eventual reversão da liquidação caberia ao STF e não ao TCU. Então, para não deixar o TCU mal visto junto à opinião pública, concordou com essa averiguação.